noite a todos. Eu que agradeço, viu, o convite, né, para estar aqui, é um prazer. E para iniciarmos a conversa de hoje, eu peço então que a gente possa fechar os nossos olhos, unindo os nossos melhores sentimentos, elevando os nossos pensamentos a Deus, em gratidão pela vida, pedindo ao nosso irmão maior, Jesus, que abençoe esta casa de oração, que nos sintamos abraçados por sua luz e assim possamos permanecer em paz, em harmonia, e que todos os trabalhos desta casa possam transcorrer conforme a vossa vontade, Senhor. Obrigada por tudo e nos acompanhe sempre. Que assim seja. Eu só preciso me entender. Hã? Ah, é que tá aqui? Sim. Pode. Não está no primeiro slide. Então, para a gente não atrasar mais, eu vou iniciando contando que um senhor, ele foi contratado para pintar um barco. E foi contratado, assim fez o serviço, só que durante a pintura, ele percebia que a tinta vazava pelo fundo do barco. Nisso, então, ele nota que havia um furo, consertou esse furo e continuou seu trabalho. No dia seguinte, o dono do barco foi até a residência dele e levou um cheque de grande valor. Nesse momento, então, o pintor disse para ele, mas já está tudo certo entre nós. O barco, né, já está concluído o serviço, eu já recebi o meu pagamento, está tudo em ordem. E esse proprietário do barco disse que não. Ele comentou que aquele valor era devido sim e que ele não teria nem como pagá-lo pelo que ele fez. O pintor estranhou, né, porque foi algo tão simples para ele, ele achou tão insignificante que ele nem comentou para o proprietário. E aí foi quando o proprietário do barco, então, explicou melhor. Ele falou, você não imagina o meu desespero quando, depois que o barco estava seco, eu cheguei em casa e vi que meus filhos tinham saído com ele para uma pescaria. Aí que eu me lembrei do furo e que eu havia me esquecido, né, de pedir para que fosse feito o conserto. Fiquei, então, desesperado, até que, para minha alegria, eles chegaram,
sãos e salvos, sem nenhum problema. Você pode mudar. Deu certo. Eles chegaram sem nenhum problema. Fui então verificar o barco e notei, obrigada, e notei que ele estava consertado. Dessa forma, então, eu não tenho como lhe pagar pelo serviço que o senhor achou tão insignificante, né? E com essa pequena introdução, eu proponho aqui algumas reflexões. Imaginem como seria a nossa vida se todos nós dessemos um passo além, né? Fizéssemos algo mais do que aquilo que nos foi solicitado, do que aquilo que era a nossa obrigação. Com certeza teríamos um mundo diferente, uma sociedade melhor. E quando a gente faz algo por convicção, por prazer, geralmente a gente não precisa nem receber elogio, reconhecimento, né? De tão satisfeitos que nós ficamos. Portanto, com essa pequena história, vamos pensar em nós. Como estamos cumprindo os nossos deveres? Seja na família, na escola, na profissão, como a gente tem se portado? Primamos pela qualidade do que fazemos ou estamos sempre preocupados, né, em realizar aquilo para nos livrarmos, né, para aquilo ficar concluído o quanto antes possível? Se nós formos pensar nessas duas palavras, direitos e deveres, elas formam um binômio, né? Porque estão totalmente entrelaçadas. E geralmente nós só pensamos nos direitos que temos. Mas se a gente for refletir um pouco mais a fundo, temos direito a ter casa? Claro, né? Só que esse direito de ter casa nos leva ao dever de zelar por essa casa, né? Cuidar da sua manutenção, pagar os impostos. Temos o direito de ter saúde? Sem dúvida. Agora, esse direito implica no dever de nós cultivarmos hábitos saudáveis de vida, né? Para que a gente possa, de fato, ter saúde, o que seria então um dever. Temos direito a ter família? Perfeito, temos. O que também nos leva ao dever de alimentar, educar, né, formar os pequenos, cuidar daqueles que são idosos, dos incapazes, se houver. Temos direito a viver em sociedade? Também temos, mas isso também implica, né, no respeito ao outro. Quem mora em condomínio, por exemplo, sabe bem das regras, né? E mesmo quem não mora, nós temos todas as leis, todas as regras. Temos direito ao trabalho? Também temos. Agora, assim como os nossos empregadores têm deveres trabalhistas, nós também temos deveres enquanto funcionários, né? E aí um exemplo assim bastante simples. Quantas vezes a gente vê funcionários desperdiçando papel, energia elétrica, né, deixando equipamentos ligados à toa, simplesmente porque é a empresa, é o patrão que paga a conta, né? Esquecendo do dever de zelar por aquilo. E se formos ampliar ainda mais, né, o aspecto, não é só por conta da empresa, do empregador, mas é por conta da casa planetária em que vivemos, né? A gente sabe que o planeta, ele tem essa questão séria em relação à sustentabilidade. Portanto, nós precisamos ter consciência disso. Então, seja no trabalho, em casa, nas ruas, né, ter essa consciência. Nessa frase tão conhecida, ajuda-te que o céu te ajudará, vamos então sempre nos perguntar, que parte cabe a nós, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Qual a nossa parte nisso? Num banco coletivo, por exemplo, será que está certo sentar de uma forma toda esparramada, né? Isso constrange, atrapalha. Celular, muitas pessoas utilizam o celular
como se todos tivessem que saber de sua vida, né? A gente não precisa ficar sabendo da vida de ninguém, mas muitos fazem questão de utilizar dessa maneira. Dirigir usando o celular. Aqui já é o contrário, né? Tem coisas que são nossos deveres e tem coisas que nós não devemos fazer, né? Então a gente não deve fazer isso em proteção à nossa própria vida, à vida dos que nos cercam, né? Ou seja, nós temos deveres urbanos a cumprirmos. E a causa desses comportamentos equivocados muitas vezes está na família. Porque é óbvio que as crianças têm direito, né? Elas têm direitos à alimentação, à educação, à proteção e tudo. Só que muitos pais esquecem de passar para os seus filhos a lição do dever. E aí é nisso que essas crianças acabam, então, se desenvolvendo, achando que podem tudo, né? Sem limites, sem noção de ir até onde vai a liberdade do outro, né? Respeitar a privacidade. Então, é uma causa séria, se a gente for analisar. Porque todas as crianças, desde a infância, já devem ter os seus deveres. É claro que de acordo com a idade. Mas guardar os brinquedinhos, colocar roupa suja no local adequado, né? E conforme a idade, estender a cama, lavar uma loucinha, é necessário. E não somente por conta de desenvolver essa consciência, essa virtude, mas até porque a gente tem visto tantas matérias que nos dizem que jovens, adolescentes e até mesmo crianças estão adoecendo pelo uso excessivo do celular, do videogame. Então, é uma forma até mesmo que vai contribuir para diminuir esse tempo ocioso, né? De uma forma produtiva, a gente acaba também tirando eles de tanta tecnologia em alguns momentos. Quem aprende cedo as lições do dever, cedo se tornará o cidadão cumpridor das leis, zeloso, correto sempre. Muitas pessoas dizem, mas o que adianta? A gente faz certo, ninguém vê, ninguém dá valor. Se fôssemos pensar assim, né? E Jesus, então, que até hoje é anônimo para muitos. Mas ele, tão grande, né? Nosso mestre, guia, modelo da humanidade, mesmo assim, nunca deixou de fazer e nos deixou essa lição. A maior honra da vida é o privilégio de ajudar. Então, que a gente não se desanime de cumprir os nossos deveres. No capítulo 17, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, existe essa mensagem intitulada O Dever. Foi ditada pelo Espírito Lázaro em 1863. E nós vamos então ler alguns trechos dela. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. Só aí já nos faz pensar em muita coisa, né? Por quê? É a obrigação moral primeiro para conosco mesmo. E muitas vezes a gente se esquece dessa obrigação para conosco e está preocupado com a vida do outro, não é? Em mudar o outro. Sendo que aqui já fica claro que essa obrigação é primeiro para conosco. O nosso primeiro compromisso reencarnatório, então, é com a gente mesmo. E é muito simples de entender isso, porque o objetivo da reencarnação é nós evoluirmos. Então, se o objetivo da reencarnação é evoluir, ou seja, eu me esforçar para retornar ao plano espiritual melhor do que quando aqui eu cheguei. Então, aí já está esse primeiro dever que é para conosco mesmo, né? Portanto, se eu percebo que eu tenho uma tendência a ser fofoqueira, a bisbilhotar, a ser intrometida, eu preciso perceber isso, para que eu possa me desvencilhar desse comportamento, eliminar essa atitude. Muitas vezes a pessoa fala, qual será a minha missão? Para que será que eu vim aqui? Já falamos, para evoluir.
Então, quer missão melhor? Né? Às vezes a gente fica procurando uma missão grandiosa e olha as pequenas coisas da vida que formam aí a missão, o objetivo para qual aqui nós viemos. Preguiça é um outro vício. Se eu percebo em mim essa tendência, né, de empurrar com a barriga, deixa como está para ver como fica, e eu tenho que mudar de atitude. Se eu percebo em mim a tendência para cometer infrações legais, eu tenho que estar atento também para eu me desviar desses comportamentos. Agora, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter clareza sobre quem eu sou. Então, não adianta a gente se comportar que nem aquele gatinho, né? Que se olha no espelho e se vê um leão. Se a gente ficar se achando que somos melhores do que somos de fato, nós não vamos enxergar os nossos defeitos para que a gente possa eliminá-los, né? E retornarmos melhor depois. Então, o ponto básico nisso é a gente se desiludir conosco mesmos. E quando eu falo se desiludir, é isso mesmo, é tirar a ilusão de que a gente já está bem, já está resolvido, já está pronto, né? Com isso, eu não estou falando que a gente tem que entrar em depressão, que a gente né, vai ter baixa autoestima, não. É simplesmente tirar o orgulho do caminho, porque aí fica mais fácil da gente identificar onde a gente precisa melhorar. É aquela questão do autoconhecimento. E por que eu digo que isso não deve deprimir ninguém? Porque nós sabemos que nós estamos ainda engatinhando na jornada evolutiva. Então, é claro que nós temos muitos defeitos, né? E que a natureza também não dá saltos. Portanto, essa mudança, ela é gradativa. Mas a gente tem que permitir que ela aconteça com esforço. Um problema sério que nós nos deparamos muitas vezes é essa questão da razão versus emoção. Porque quantas vezes a vida nos dá um baque, né? Às vezes, em alguma situação, a gente põe a mão na cabeça e fala, como eu pude fazer isso? Como eu pude sentir aquilo? Ou então, olha só, eu devia ter feito e não fiz, e aí a gente se cobra. Por que isso? Justamente porque a gente achava que já estava bem. A leitura, o estudo é muito importante, mas a gente sabe que o conhecimento não pode ficar só no intelecto, né? Então, às vezes a gente tem o conhecimento, mas não conseguiu ainda transportá-lo para a atitude. Aí é onde, na hora do testemunho, né, a gente leva esses baques e se surpreende por ainda ter cometido certas coisas. Qual, então, o meu dever diante disso tudo? Entendemos, né, de uma forma geral, que é nós atendermos às nossas reais necessidades e não os nossos caprichos. Às vezes a gente se perde nas ilusões, nos caprichos, né? E tem aquele provérbio que diz, morremos de fome diante de uma mesa lotada de alimentos. E justamente porque às vezes o que é necessário a gente não faz, perdendo tempo com o que é transitório. Então precisamos repensar os nossos próprios comportamentos e lembrarmos que a gente tem deveres diversos, né? Temos dever enquanto pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa, enquanto profissional, temos deveres espirituais, temos deveres de cidadãos, temos deveres em relação ao meio ambiente, né? Agora, aquela palavrinha ser é tão pequena, mas ela tanto nos atrapalha. Porque muitas vezes a gente coloca esse ser na frente. Se eu não morasse tão longe, eu assumiria esse dever, né? Se eu não tivesse filhos pequenos, se eu dirigisse, se o trânsito fosse mais fácil. Então, precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas que estão entediadas, às vezes até mesmo em depressão, dizem que não veem sentido na vida.
e por causa desses Cs, né? Então, que a gente realmente arregace as nossas mangas, né, para assumirmos as responsabilidades sem medo. Se a intenção é boa, o céu nos ajuda, né? Então, que a gente tenha essa coragem. Um outro ponto também que eu trago aqui para a gente refletir é que a gratidão, é claro que é muito importante, né? Nós precisamos ser gratos à vida, a Deus, à saúde, a tudo. Agora, adianta a gente ficar o dia inteiro de braços estendidos agradecendo, sem fazer nada? Né? Imaginem uma casa toda bagunçada, a pia cheia de louça para lavar e um filho ajoelhado no nosso pé. Mamãe, obrigada pelo teu amor. Mamãe, obrigada. Mamãe, obrigada. E todo dia e toda hora isso. Não vai chegar uma hora que a gente vai falar, tá bom, filho, já sei. Mas vai lá, lava aquela loucinha, dá um jeito no teu quarto, né? Não é por aí? Imaginem então Deus, Jesus em relação a nós. Né? Ver nós ajoelhados, de braços estendidos, só agradecendo e na ociosidade, né? Então, que a gente lembre-se sim de ser gratos, mas como agradecer tudo que recebemos? Eu entendo, né, e pelo material que eu pesquisei, que a gente deve retribuir isso com o trabalho digno, né? Se nós formos pensar, quanto a gente já recebeu, vamos tentar, né, oferecer um pouquinho disso também para outras pessoas. Isso em vários aspectos da vida. E para quem fala, mas eu ainda sou tão pequeno, não tenho condições de ajudar, de fazer. Será que não tem mesmo? Ou não é mais um ser daqueles, né? Porque olha lá naquela frase do livro da Esperança, Emmanuel diz, grande é o sol que sustenta os mundos, e grande é a semente que nutre os homens. Então, não importa se o trabalho ele é grande, é de vulto, não é. Todo trabalho digno é útil, né? Não importa o quanto ele apareça. Por que o dever é tão difícil de se cumprir? Quem responde é Lázaro, lá naquele trecho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então, é por isso que a gente tem tanta dificuldade de cumprir o nosso dever, porque a gente está sempre naquela gangorra, né? Pendendo para a razão, pendendo para a emoção. E aí, como fica? Estamos constantemente num conflito de interesse pessoal, porque muitas vezes a gente sabe exatamente o que é certo e o que a gente deve fazer, mas o meu desejo é fazer o oposto, né? Ou o contrário, a gente sabe que eu não devo fazer tal coisa, mas aquele desejo ardente de fazer o contrário, né? Então, essa é a dificuldade. E essa dificuldade decorre das dúvidas que geralmente temos. O que é ser feliz? O que é realizar fantasias? Qual a diferença disso? Muitos desejos são legítimos. E sim, vamos supor, uma pessoa que não tem moradia, ela quer uma casa. A partir do momento que ela conquistou essa casa, o ser humano é insaciável, né? Ela vai querer uma casa maior ou num bairro melhor. Conseguiu isso, mas ela não tem um carro. Qualquer carrinho tá bom. Conseguiu, ficou feliz. Daqui a pouco, quer o carro do ano. Tem a casa e o carro, quer viajar, quer, sei lá, almoçar em restaurantes finos, garantir a faculdade dos filhos. E eu não estou dizendo com isso que está errado, né? Eu só estou dizendo assim que, em meio a tantos desejos, alguns são legítimos, mas outros não. E aí, como fica toda vez que a gente quer buscar algo novo e não consegue? Como a gente lida com isso? Se a gente associar essa conquista com felicidade e entender que não conseguir isso vai ser uma desgraça, nós vamos viver eternamente frustrados, né? Porque a gente sabe que não é fácil ter tudo o que se quer. Então, isso é muito sério, porque quem considera a frustração uma desgraça,
tem dois caminhos. Ou acaba usando de falcatruas para obter aquilo que ela deseja, quer dizer, já que eu não posso me frustrar, isso seria uma desgraça na minha vida, eu passo por cima, eu não mexo limites, né? Então, esse é um caminho. Ou a pessoa se vitimiza, né? Ai, eu não tenho sorte na vida, eu não nasci para isso, eu não posso, eu não tenho direito, né? E aí não sai do lugar, fica estagnada. Então, as duas situações aqui são negativas. E vamos nos lembrar que Jesus nos disse: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eu trago essa frase só para a gente ter claro em mente que Jesus, ele esclareceu com essa frase que todos nós temos uma cruz, né? Então não há como negar. Em todas as classes sociais, em todas as condições, cada um tem sua cruz. Agora, essa cruz, ela representa as limitações que nos auxiliam, na verdade, a valorizar mais o que é eterno em detrimento àquilo que é passageiro, que é transitório. Então, se a gente for analisar essa cruz, né, que pode ser várias limitações diferentes para cada um, ela acaba sendo uma aliada ao passo que nos ensina a evoluir. Tanto que nas fases mais felizes da nossa vida, geralmente foram as fases em que a gente menos amadureceu, né? Porque quando está tudo bem, a gente só fica rindo, se deleitando, né? Curtindo, e esquece de crescer. Já nas fases mais difíceis, um exemplo aí atual, essa questão da crise econômica, do desemprego, isso fez a gente rever tantos comportamentos nossos, a enxergar, muitas vezes assim, até o dinheirinho que estava indo pelo ralo e a gente não dava importância, né? Hoje, a crise, ela nos ensina a lidar de outra forma com as coisas. Então, tudo que traz alguma limitação, alguma dificuldade, acaba realmente nos impulsionando. Afinal de contas, felicidade não é ter tudo o que se quer, mas estar em harmonia com a própria consciência e com as leis divinas. Aliás, né, ali na frase anterior falou de consciência. Se a gente fica nessa corda bamba entre o positivo e o negativo, né, vamos ter em mente que não tem como conciliar a consciência pesada com plena realização do ser. Assim como também não há felicidade sem paz e não há paz sem deveres rigorosamente cumpridos. Ainda nesse trecho, Lázaro diz: o dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Quanto aos enganos da paixão, a gente já comentou um pouquinho. Então, o que eu mais ressalto aqui é a questão do livre-arbítrio. O nosso dever, ele está entregue à nossa escolha, né? Nós decidimos como nós vamos agir, se vamos cumpri-lo ou não. No livro Ação e Reação, consta quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho sobre tal tema, mais responsável eu sou em acertar, né? É algo até óbvio. Então, a gente é responsável pelas consequências daquilo que a gente escolhe. E se a gente tem liberdade, então, para optar por isso ou por aquilo, entendem? A melhoria, ela vai depender de nós, porque vai depender da escolha que a gente está fazendo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu me demorei um pouquinho para começar e estou preocupada com o horário. A pessoa responsável por nós somos nós mesmos. Então, não adianta a gente acusar ninguém, nenhuma situação, né? E é imprescindível, então, a gente se policiar mais, ter mais responsabilidade no agir, no pensar, no sentir.
que a gente não se desvie das responsabilidades. Essa autoproteção a que eu me refiro é justamente a gente querer transferir para os outros ou para outras situações a culpa, né? Essa postura de vítima, que a culpa é dos outros e não é minha, só vai retratar a minha impotência, a minha insegurança, a minha fragilidade. E como dizem, o elefante, ele fica preso com uma cordinha daquela, porque ele não tem noção da força que ele tem, né? E muitas vezes é assim, as correntes que prendem a gente são mais mentais do que físicas. Ainda nesse capítulo, como este dever pode ser determinado? Onde ele começa, onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Tranquilo, né? O que a gente acho que escuta desde a infância, né? Que o nosso limite, né, até onde não ultrapasse o do outro. Aqui o que eu gostaria de ressaltar é que, como nós vimos, quanto mais amplitude de conhecimento nós temos, mais aumenta a nossa responsabilidade. Então, com essa evolução espiritual, a gente nunca vai ficar livre do dever, né? Porque a obrigação moral, ela vai aumentar à medida em que a gente evoluir. O nosso dever, então, ele jamais vai cessar, né? A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. E realmente a humanidade, ela se desenvolve graças àquelas criaturas que trabalham em prol do bem, do belo, do ideal, né? Então, que a gente seja um deles. Não precisa ser nada grandioso, mas na nossa pequena parte, na pequena contribuição, seja na vida doméstica, na rua, no trabalho, né? Porque, enfim, se a gente ficar quietinho, o que vai ressaltar mais na sociedade são os maus, né? Então, enquanto os bons ficam quietinhos, os maus se sobressaem. A gente precisa, então, ser mais dinâmicos. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a vida é isso. A vida é movimento, a vida é trabalho. Como passamos o conceito de trabalho, de dever, de obrigação? Geralmente nós passamos que o trabalho é um sacrifício, é algo pesado, né? Chega no domingo à noite, geralmente lá estão os adultos, né? Ai, amanhã é segunda, dia de trabalhar. Imaginem as crianças, né, observando isso. Eles já vão associar o trabalho com algo tão negativo, com algo tão pesado. Outro ponto comum é a gente falar para os filhos, primeiro o dever, depois o prazer. Gente, se depois é o prazer, é porque antes foi o desprazer, concordam? Então, a gente já passa a ideia para eles que cumprir o dever, né, que fazer a tarefa, a obrigação, é algo chato, é algo desprazeroso. Quando alguém fala para a gente que quer um cachorro, geralmente, nossa, dá muito trabalho, você vai se arrepender, isso exige muito da gente, é uma trabalheira só. Ai, vou fazer uma horta, né? Vou cultivar plantas. E isso prende a gente, exige muito cuidado. Então, geralmente, a gente está desassociando as obrigações, os deveres do amor, do prazer. Isso é sério. Somos herdeiros de nós mesmos, em especial quanto aos nossos pendores e aptidões. Então, precisamos observar, como eu falei no início, nas nossas tendências. Se eu trago a tendência da preguiça, eu preciso combater isso. Pode ser que eu tenha me perdido numa encarnação anterior por conta desse vício. E aí, se eu encarno numa família em que a minha mãe e meu pai me tratam na palma da mão, dá tudo de bandeja, como eles estão me ajudando a vencer isso? Ou caso, né, com alguém que faz tudo para mim. Não consegui exercitar, né? Então,
no plano espiritual, a gente fez um planejamento reencarnatório. A gente está nas posições em que estamos para exercitarmos o nosso dever, que ele é colocado sabiamente na posição em que a gente se encontra. Portanto, que a gente se esforce, né, para a gente vencer as nossas dificuldades. Lembrando que a laranjeira, ela não tem todos os seus frutos amadurecidos de uma vez só. Cada um a seu tempo. Então, que a gente, apesar de estimular os outros, que a gente respeite o tempo de cada um, que a gente tenha consciência do nosso e que trabalhemos pelo bem, numa ação sempre decidida e eficaz. Vemos hoje, infelizmente, né, tantas figuras que com a Bíblia na mão, que usando o nome de Deus, estão falando em arma, estão disseminando preconceitos. Então, eu só digo isso no sentido da gente ter cuidado, não só com o que a gente ouve, mas com o que a gente divulga para as pessoas. Porque não tem coerência a gente acreditar no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus e pregar algo oposto. Então, que a gente possa refletir se o nosso discurso, né, ele está alinhado com o que Jesus nos trouxe. Ética, quantos departamentos, né, acabam, aqueles que deveriam ser exemplos de ética, né, acabam nos dando exemplo de corrupção. Então, que a gente, no meio em que estamos, que a gente prime a ética, que a gente faça a nossa parte. Em relação aos nossos amigos, familiares, irmãos, hoje a gente vê aí tanta discórdia, né, tanto radicalismo. Vamos a olhar para o outro e enxergar nele um irmão. Independente do ponto de vista que ele tenha, que pode ser completamente oposto ao meu, mas que a gente se lembre, Deus é Pai, né? Sendo o único Pai, todos nós somos irmãos. Então, que a gente possa respeitar mais uns aos outros. Porque a fraternidade, ela tem que ser realmente universal, né? Essa é a ideia. E agora, então, eu encerro com essa mensagem. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Então, assim, eu agradeço a atenção, a paciência de todos e encerramos, então, a nossa conversa de hoje.